como é que você está vendo esse conflito de gerações entre... Se é que tem conflito também, né? Nas empresas, no dia a dia das empresas. O que você está percebendo? Quais são as tendências? Eu trabalho numa empresa que a gente consegue ter diferentes gerações às vezes na mesma área, no mesmo público. Então, eu acho isso muito rico. E sim, há diferenças. Não digo conflitos, mas talvez diferenças entre gerações que ficam mais claras, mais marcantes, né? Por um lado, eu vejo que a geração que está chegando agora, a geração Z, a geração que está entrando no mercado, eles têm uma tendência mais imediatista, né? Talvez pela própria criação, né? Uma geração que já nasceu no celular e que não precisou, igual nossa, né? Na minha época, por exemplo, tinha que esperar propaganda para ver um filme, né? Já não, já passa, já escolhe no Netflix, não tem que rebobinar a fita. Então, assim, é uma geração... Rebobinar a fita. Rebobinar a fita. Pra devolver pra locadora ainda. Pra devolver pra locadora. E pra ouvir música, pra rebobinar, você colocava na caneta Bic e girava, não sei se você lembra. Não levava multa, né? Eu colocava no videocassete. Não, no cassete, mas tô falando de fita de música. Essa eu não cheguei, acho que pra... não pegou, mas... Não é do teu tempo. Que a gente... A minha é da cassete. Dá pra voltar ali, mas tem uma estratégia, você pegava na fita, colocava na bica assim e virava, cara. Eu usei essa época. Era muito bom. Então, a gente tinha que esperar, né? A gente não tinha jeito. Queria ver o nosso desenho, tinha que esperar a propaganda pra poder ver o desenho. E hoje não, uma geração que tá ali on demand, né? A pessoa escolhe o que vai ver na hora que quer. Então, é claro que isso tem efeitos... na forma como a pessoa opera, né, desde criança. Então, é uma geração que tende a ser mais imediatista, que às vezes, em alguns casos, não todos, tá? Acho que nunca dá para generalizar, mas tem casos em que a pessoa já tem mais pressa para ser promovida, em pouco tempo já espera uma promoção, ou espera alguma outra coisa. Tanto que tem, para alguns casos, a gente tem algumas estratégias de... Se falar que o projeto é um ano é muito. Meu Deus, um ano eu não aguento. Então, vamos falar que vamos dividir o projeto em 2 meses, depois 2 meses, depois... entendi. Então, a coisa tá... Então, tem estratégias para lidar. Assim como a gente tem uma geração mais velha, né, de outros tempos, que eu já vejo mais profundidade nas coisas, porque justamente, talvez por algum imediatismo da geração, é mais difícil aprofundar nos temas, né? Aquela geração que a gente vê um vídeo e já cansei, já quero ver outro, né? Sim. E a geração anterior, eu vejo que ainda tenha muito profundidade também, e acho que quando a gente mistura tudo isso, é muito enriquecedor. A gente já fez, por exemplo, um programa que... Tanto de mentoria, então, assim, de pessoas encontrarem seus mentores, e normalmente os mais velhos ou mais sêniores, não necessariamente mais velho de idade, mas com mais experiência, treinam os que têm menos experiência, mas a gente também já fez o reverso. A gente já fez mentoria reversa, em que os mais novos treinavam os mais velhos, por exemplo, em algum aspecto. Então, assim, eu vejo que cada geração, ela pode contribuir uma para a outra e ter todos juntos num ambiente favorável, eu acho que é muito produtivo. Legal. Curioso, né? É questão geracional. É um fato que aconteceu recentemente. Acho que você nem sabe dessa, acho. Tava lá, tal, aí uma pessoa nova, literalmente nova, sei lá, 18, não sei se 20 anos, enfim. Que, querendo ou não, já quase que nasceu ali num celular, acho que talvez, né? Aí a gente teve que fazer uma instrução ali e tal. Então, você aperta o shift, Ctrl e tal. Aí a pessoa olhou pro teclado... Shift? Por que é um shift? Porque a gente sabe o que é um shift, né? É porque a gente teve aula de computador, né? Aí você aprendia qual. Aí a pessoa, não, o shift aí, pô. Esse aqui tá. O Ctrl tá até a siglinha ali, né? Essa da seta aqui, esse aqui é shift, é o nome dessa tecla. Eu falei, meu Deus. Como assim? Sabe? A pessoa não sabe. Porque no teclado do celular não tá escrito shift. E a maioria dos teclados não tem. Mas a gente sabe que é shift, né? O print screen, etc. Tudo mais. O print screen pra pessoa é apertar num celular pra dar o print screen. Nem sabia que tinha uma tecla chamada print screen. Pra você ter ideia. Então, é esse conflito ali que a gente percebe muito, né? E lá onde você trabalha atualmente, ou então em empresas anteriores, mas talvez pelo fato de estar nessa pós-pandemia, inclusive agora também essa geração, como é que vocês lidam com o jovem ali em específico, com essa ansiedade que eles têm? Você já deu algumas dicas aqui, mas descendo um pouquinho mais. Vocês costumam contratar jovens aprendizes, estagiários e tal? Ou tem área... Obviamente, tem área que a gente... Não necessariamente é uma área que tem que ter várias pessoas assim. Como é que vocês trabalham com essa questão? Assim, a maioria é mais velho, é mais novo, é mais misto? A gente tem uma mistura boa de gerações, a gente tende a contratar, normalmente a gente consegue justamente, a gente tem um plano de sucessão sólido, a gente tem um plano de desenvolvimento
firme. Então, a gente consegue desenvolver talentos dentro da companhia e isso faz com que, normalmente, a gente consiga, para muitas das posições que abrem maiores de liderança, a gente consiga preencher internamente. Então, as pessoas vão crescendo e vão assumindo essas novas posições. Por isso, normalmente, para algumas posições, a gente traz gerações novas para posições de entrada. Então, a gente tem programa de estágio, a gente tem programa de aprendiz, a gente tem programa de graduates, né, de trainees. Então, são caminhos de entrada para essas gerações. Então, eu vejo que existem caminhos, mas a gente consegue formar as pessoas, né? Legal. Eu tenho uma pergunta de curiosidade para vocês. Em questão de habilidade mesmo, técnica, ferramenta e tudo mais, como que esses jovens chegam para vocês? Porque, assim, o Edson deu o exemplo da pessoa do Ctrl Shift, né? Mas a gente recebeu, acho que faz umas 2 ou 3 semanas aqui, outra pessoa, e ela comentou que o pessoal não sabia nem abrir Excel, né? Que uma das dores da geração é que o pessoal não sabe abrir uma ferramenta e tudo mais, né? E pelo menos na minha época, quando eu era criança, era obrigatório fazer cursinho de computador e tudo mais. Tanto que a minha mãe, ela inscreveu a gente quando eu tinha 17 anos. Tipo, porque os meus professores falavam, se você não souber tal ferramenta, você não vai entrar no mercado de trabalho. E hoje em dia já não é assim. Tanto que os pais já nem incentivam, né? Como que chega o pessoal assim para você? Você tem que ensinar do zero? Primeiro a gente busca qual o público que a gente está buscando focar. Então, tem uma série de estratégias de employer branding, né? Para chegar no público que a gente almeja, universitário, qual perfil que a gente quer buscar. Uma vez que está dentro, o nosso pensamento, e aí passando até por como a gente desenvolve pessoas desde esse começo, é que a gente não vê estagiário, por exemplo, como alguém muito operacional, e alguém que vai fazer só alguma... A gente vê como um caminho de desenvolvimento mesmo. A gente vê como um caminho de formação para que a pessoa possa assumir outras posições dentro da companhia futuramente. E que aquele estágio, seja se ele possa ficar dentro da companhia ou que ele vá para outra empresa depois, mas que tenha agregado na vida daquele profissional, né? Então, a gente busca desenvolver pessoas. E eu acho que isso passa muito pelo propósito também de explicar, né? Olha, por que você está fazendo isso? Qual o impacto desse teu trabalho? Então, a gente consegue desenvolver nesse sentido. Eu já tive estagiários que eu também me surpreendi naquele impacto, assim, geracional de, puxa, não sabe como que manda um e-mail, não sabe o que colocar em cópia, né? Como que é, porque... Eu até perguntei, mas como que vocês fazem na faculdade? A gente usa outro recurso, a gente tem... Então, existem outros recursos, né? Mas eu vejo que são coisas ensináveis, sabe? São coisas que a gente consegue dedicar tempo. E também essa geração aprende rápido. Então, sim, assim, olha, são autodidatas. Olha, você vê como é que faz essa fórmula no Excel no YouTube? Pronto, eles já estão... Então, assim, eu vejo que tem coisas que a gente pode treinar facilmente uma vez que esteja dentro. Eu acho que o grande diferencial para atrair pessoas é a gente ter os valores que a gente precisa. É ter pessoas que tenham a atitude que a gente precisa. Porque o resto é mais fácil a gente desenvolver depois, sabe? Legal. Então, eu vejo que uma afinidade com os valores, um senso de propósito, está alinhado com a cultura da empresa. Eu vejo que esse tipo de coisa é um grande diferencial. Aí, depois, a gente desenvolve dentro outros pontos, sabe? Legal. Então, hoje vocês contratam mais por personalidade do que por competência técnica. Principalmente. Claro que tem algumas posições que, precisa de inglês, precisa de alguma coisa. Então, a gente consegue flexibilizar algumas coisas, outras não. Mas eu vejo que muito é da atitude. Tanto que, em alguns processos que a gente faz de recrutamento, por exemplo, de estagiário, não é assim, eu com aquela área. A gente pega uma pessoa boa, um estagiário que tem um potencial para ser bom e tem interesse em estar no RH. Vamos colocar ele numa roda com outros e depois a gente vê qual o gestor que gostou daquele perfil e depois ele mesmo escolhe, sabe? Sem ter que ser necessariamente uma área, aquele processo tradicional. Então, eu vejo que existem outros meios para que a gente consiga atrair e ser um ganha-ganha, né? Porque tanto a empresa escolhe o profissional que vai entrar,